Este é o segundo vídeo sobre a primeira multiplicação dos pães e peixe realizada por Jesus. Naquela ocasião, uma grande multidão foi ao encontro do Mestre Jesus em um monte e ali eles ouviram a palavra do Senhor vinda da boca do Senhor Jesus. Mas o tempo foi passando e ao invés de despedir a multidão de barriga vazia para casa, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos que lhe entregaram, agradece a Deus e multiplica os pães e peixe para uma grande multidão de aproximadamente 12.000 pessoas. E eu, pela misericórdia de Deus, separei 10 lições sobre essa passagem emblemática das Escrituras. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do primeiro vídeo que eu fiz sobre a multiplicação de pães e peixes. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar que ele vai te endereçar. Tem 3 grupos, alguns já estão lotados. Se você não conseguir em um, tenta no outro. Se não conseguir no outro, tenta no terceiro. Mas não deixe de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E se você puder compartilhar esse vídeo com 5 pessoas do teu contato, desde já, eu lhe agradeço muito. E agora, irmãos, sem mais delonga, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição, André não tem, mas indica quem tem. Irmã, isso é forte, hein? Em João 6, 8 e 9, diz assim: então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Que exemplo lindo do discípulo André. Ele não tinha pão, mas indicou o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Com isso, irmãos, eu aprendo que quem não tem, indica quem tem. Eu não prego, mas não tenho problema em reconhecer e indicar quem prega. Eu não canto, não dou estudo, não sei fazer um determinado ofício no reino de Deus, mas reconheço que alguém faz e ali vou na humildade e indico essa pessoa para que ela seja usada por Deus naquela necessidade. O nome disso é humildade, para reconhecer alguém que faz o que eu não faço ou faz melhor do que eu. Tem pessoas, irmãos, que não têm, é invejoso e não reconhece quem tem. Fica o conselho do seu amigo aqui. Reconheça que alguém faz melhor o que você faz ou tem o que você não tem, e aí você vai estar trilhando o caminho do crescimento e da maturidade. Segunda lição, Deus tem que estar presente em tudo. Irmãos, a presença de Deus está representada com a presença de Jesus ali. E sabe onde eu vejo a presença de Deus? Na junção de 5 pães e 2 peixes, formando o número 7, que é símbolo da perfeição de Deus. 5 pães e mais 2 peixes nos remetem ao número 7. Deus descansou no 7º dia. O 7 na Bíblia aponta para a perfeição de Deus. Por isso que um dos significados do número da besta é 666. Por que 6, 6 e 6? Porque o diabo tenta ser 7, mas é 6. Tenta ser 7, é 6. Tenta ser 7, é 6. Ele acaba sempre sendo inferior ao nosso Deus e à sua perfeição. O número 666 nunca chega ao 7. Fica sempre na tentativa. Em outras palavras, só Deus é 7, só Deus é perfeito. Um dos atributos de Deus é a perfeição. E esse atributo só o nosso Deus tem. Por isso que essa junção de 5 com 2 gerando 7 me leva a entender a presença de Deus naquele milagre. Se Deus estiver presente no namoro, tem milagre, irmãos. Se Deus estiver presente na compra, tem milagre. Se Deus estiver presente no ministério, na igreja, nos seus pensamentos, haverá abundância de bênçãos sobre a sua vida.
Deus vai multiplicar o que tem que multiplicar e vai tirar o que tem que tirar. Terceira lição, Deus só coloca a mão quando eu tiro a minha. Quando passar, irmãos, os pães e peixes para as mãos de Jesus, automaticamente os pães saíram da mão dos homens e foram para as mãos de Jesus, para as mãos de Deus. Enquanto estiver em nossas mãos, Deus não vai colocar as mãos dele, irmãos. Porque para o milagre acontecer, para algo acontecer, tem que ter dependência de Deus. Enquanto você estiver preocupado, perdendo o sono e tentando resolver, não acontece nada. E é por isso que nada acontece na vida de muita gente. Dizem que entregam nas mãos de Deus, mas pegam de volta, perdem o sono. Entregar nas mãos de Deus, irmãos, não é dormir preocupado. Descansar em Deus é um ótimo exercício para aumentar a nossa capacidade de acreditar em Deus, mesmo quando não está entendendo nada, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Então, tire as suas mãos que Deus vai colocar a dele e operar o milagre. Caso contrário, Deus vai ficar observando, esperando você resolver. Sabe que não dá, né? Quarta lição, se a primeira opção não der certo, tenta a segunda opção, mas desistir jamais. A primeira opção, irmãos, a primeira ideia era essa aqui, ó, despedir a multidão. Mas logo em seguida descobrir uma segunda opção, entregar os pães nas mãos de Jesus. Percebeu? A primeira não funcionou, mas tinha uma segunda. Em outras palavras, não deu de um jeito, tenta de outro, mas não desista até Deus mostrar a vontade dele para a sua vida. Essa é uma das importâncias da oração. Orar até que Deus mostre um caminho, um norte, ou intervenha em nossa causa. Se Deus não intervir resolvendo o problema, ele intervém te fortalecendo e mostrando uma saída. Quinta lição, o que levaria dias, meses ou até anos para acontecer, Jesus realizou em um piscar de olhos, em apenas um momento. De repente aconteceu. Estas foram, irmãos, as palavras do discípulo Filipe em João 6,7. Filipe diz, Jesus, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento para toda essa multidão. Com certeza, uma quantidade grande de pães como aquela levaria muito tempo, irmãos, para ficar pronta. Mas Jesus fez num piscar de olhos. Então, descanse o seu coraçãozinho, porque tem coisas que você pensa que levará anos para acontecer, meses para acontecer, e Deus pode fazer realizar acontecer em um momento. Talvez você pense que a conversão de alguém, um milagre ou uma saída, são coisas que vão demorar ou nunca vão acontecer, mas Deus pode te surpreender e o milagre bater em sua porta hoje. Assim como Jesus mudou a expectativa de Filipe, que pensou que seria coisa de meses, eu oro para que você nunca pense que o agir de Deus é apenas um sonho distante de você e da sua família. Sexta lição, Deus faz uma padaria no seu deserto. Irmãos, assim como no Antigo Testamento, onde Deus fez pão, conhecido como maná, descer do céu em meio a um deserto, Jesus também está realizando a mesma provisão nesse episódio da multiplicação dos pães e peixes. E eu aprendo que só Deus para fazer pão onde não existe padaria e nem possibilidade alguma de algo acontecer de extraordinário. Deus pode fazer um oásis no meio do deserto, uma calmaria nas minhas tempestades e uma vitória em minhas guerras. Se eu estiver nele e ele estiver em mim, tudo pode acontecer. Quando o assunto é Jesus, quem tem fé não duvida de nada que ele possa fazer. Receba uma padaria nessa hora em suas necessidades. Sétima lição, a comida do céu é de graça. Irmãos, ninguém pagou absolutamente nada por aquela refeição.
Foi tudo 0800. Todos comeram e ninguém precisou pagar nada. E esse episódio, irmãos, me remete para a graça que nós recebemos de graça. Recebemos de graça e quem pagou o preço foi Jesus. De graça recebeu, de graça você deve dar. Não faça nada no reino de Deus, visando dinheiro. Faça por amor. Não faça o bem a ninguém esperando receber reconhecimento, status ou até uma ajuda financeira. Faça pela graça, que o amor te mova a fazer as coisas no reino de Deus. Você já foi muito bem pago quando Jesus salvou a sua vida. Oitava lição: cuidado para não focar em quem fez o pão e se esquecer de quem multiplicou o pão. Olha que forte, irmãos. Nenhum de nós sabemos quem foi que preparou aqueles pães. Não sabemos quem literalmente colocou a mão na massa, mas sabemos quem foi o autor daquela multiplicação maravilhosa. E o mais importante não é saber quem fez, e sim quem multiplicou o pão. E aí eu entendo que às vezes o Jesus que multiplica é substituído pelo cantor que fez, o pregador que fez, pelo irmão que fez, pela irmã que fez o pão. Não, está errado. A glória é de Jesus. O Jesus que multiplica o pão é eternamente mais digno de quem fez o pão. O homem não passa de um instrumento nas mãos de Deus. E quem fez o pão não pode chamar mais a nossa atenção de quem fez o milagre, quem multiplicou o pão. O autor do milagre não é o homem. O autor do louvor não é o homem. O autor da pregação não é o homem. O autor do milagre é Deus. Nona lição: o pouco com Deus sobra, mas o muito sem Deus falta. A Bíblia diz, irmãos, que sobraram. Olha que coisa linda. 12 cestos e detalhes cheios de pães e peixe. O que para muitos irmãos era pouco, Deus entrou com providência e acabou sobrando no final. Todo mundo comeu e ficou satisfeito. Isso porque o que é pouco, mas é com Deus, acaba rendendo mais. Cuidado para não comer o pão das dores, porque o justo sem Deus não é nada. A verdadeira prosperidade, está em Deus. Fora de Jesus, o muito se torna em escassez, se torna em pouco. A Bíblia diz que os pães do mundo são pães de mentira, então eu prefiro pouco com Deus do que o muito sem Deus. Ele é a nossa verdadeira provisão. Alguém pode olhar e falar, é pouco, mas está na mão de Jesus, vai sobrar. Vai sobrar, é pouca força, mas está na mão de Jesus, vai se transformar em grande força. Eu prefiro andar devagar na fé, claro que esse não é o ideal é crescer, é aumentar a velocidade, do que andar em alta velocidade no mundo. Então, o pouco com Deus acaba se transformando um dia em muito. Persevere e continue. Décima lição: só vai acontecer quando você descansar o teu coração. Irmãos, olha que informação importante no Evangelho descrito por João, capítulo 6, versículo 10. Lá diz que Jesus respondeu as seguintes palavras: avisa para o povo que se sente. Irmãos, todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000 e todos eles obedeceram a ordem de sentar. Não é fácil, irmão, sentar com fome. Assim como não era fácil a tarefa de sentar com o estômago roncando, também não é fácil descansar em Deus quando nossas orações parecem não surtir efeito. Quando nossas orações parecem piorar as coisas. Eu sei, irmãos, e principalmente Deus também sabe. Mas quando você descansa, é sinal de que você atingiu o nível da fé para não mais se preocupar com aquilo que te incomodava. Sente-se, irmãos, e deixa Deus se levantar. Quando você senta, Deus se levanta contra a causa, contra aquilo que está
tirando a tua paz. Então, no nome de Jesus, descansa. Não é hora de você estar de pé. Quem vai se levantar nessa batalha em teu favor é Deus. Que Deus muito te abençoe. Compartilhe essa mensagem com 5 pessoas. E aqui a fonte não para de jorrar. Segunda, quarta e sexta tem mensagens tete a tete do pastor Hamilton para a sua vida. Que Deus muito te abençoe nesse dia lindo e maravilhoso. Receba a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento sobre a tua vida, em nome de Jesus.